Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, fechamento aí no final do dia, os Estados Unidos conseguiu fechar com uma ligeira alta, né? Passou aí o leilão de fechamento, fechou uma ligeira alta aí de 0,2%, 0,3%, mas passou boa parte da tarde pressionado, mais próximo das mínimas do que das máximas, né? Teve uma recuperação aí no final do dia. Aqui o índice futuro, né, que estava em queda acompanhando o Ibovespa, né? O Ibovespa fechou com uma queda de 0,22. O Ibovespa futuro, né, que segue até a 6, junto com o dólar futuro, esse amenizou bem a queda, tá? Numa queda de 0,05. Mas, assim, no enredo do dia, né, não dá para mudar em vista do que aconteceu nesses últimos minutos. E o que aconteceu hoje que, né, resultou nessa queda do Ibovespa, das bolsas internacionais, né, Europa? Então, o que aconteceu? Primeiro, né, o lado internacional. A gente teve, né, a inflação ao produtor norte-americano que ficou em linha com o esperado, enfim, a gente sempre comentei para vocês, só ia mudar muito se tivesse um resultado ou muito acima ou muito abaixo, né? Não é uma inflação o importante é a inflação ao consumidor, que seria o nosso IPCA, que ontem, né, surpreendeu positivamente e deu todo esse movimento de queda. Inclusive, se a gente for pensar, né, nesse movimento de alta agora no final do dia, ontem caiu 5, né? Nasdaq caiu 5, o S&P quase caiu 5, então natural, né? Uma recuperação, um pullback, né, depois de uma forte queda, tá? Mas qual foi o conceito geral de hoje? Curva de juros norte-americana, né, o Treasury de 2 anos, que é o título do Tesouro norte-americano para o vencimento de 2 anos, né, 2024, que é a expectativa para o final daquele ano, tá? Que é mais sensível, né, às decisões do Fed. Tem o de 6 meses, mas o pessoal gosta mais de olhar o de 2 anos. Ele saltou para 3,8, né, maior valor desde 2007. E se você pensar que há 30 dias atrás estava em 3,1. E o que isso significa, né? Há um mês atrás, né, com a inflação dando sinais de não de queda, mas perdendo força por conta da questão da queda dos combustíveis, né, que vinha depois do pico. E os sinais do Fed de que principalmente o sinal aquela reversão de conduta do Powell, né, que ele saiu de uma visão que a gente tinha que combater a inflação, aí ele falou que a gente tem que combater a inflação e tem que ficar esperto com o crescimento. Lembra disso? Fez as bolsas dispararem, né? Uma das justificativas da forte alta do mês passado. Reverteu, né? Tudo isso reverteu, a gente vem acompanhando, né? De fechamento em fechamento, saiu de 3,1 para 3,8, um deslocamento gigantesco, né? Significa o quê? Que para o final de 2024, o mercado que estava esperando uma queda, né? Que o mercado projetava o seguinte: começar 2023 ali na faixa de 4,25 estourando, e aí chegar, né, começar a cortar em 2023 e bater ali a faixa dos 3% em 2024. O que o mercado projeta agora, né, com esse 3,8 para o final de 2024? Estabilidade da taxa, né, ou projeta, né, algo maior do que 4% para o ano de 2023. Né? No momento o mercado está colocando 4% na conta, mas tem muita gente já pensando em 4,25 até 4,5% em 2023. E aí uma manutenção desse juro alto, né, para os padrões norte-americanos é um juro alto, né, ao longo de 2023 e uma ligeira queda de 2024. Então um negócio que era, né, uma queda praticamente de 1%, o negócio foi para uma queda de nada. Então, esse movimento, né, de curva de juros, eu vou até mostrar para vocês, esse deslocamento da curva de juros, significa o quê? A gente sempre fala, né, muito importante isso a gente entender, para qualquer curva de juros, a norte-americana, que é uma das referências mundiais, né, em qualquer modelo tem Treasury para medir risco. Se essa curva de juros se desloca para cima, aumenta o nível de risco, né, e isso reduz o potencial de valorização das ações, tá? E
Ao mesmo tempo, eleva o potencial o custo de oportunidade está na renda fixa. Né? Então, são esses momentos que aí o cara vê isso e fala, bom, se eu tenho aqui projetado 2 anos 4%, não vou colocar na bolsa, né? A gente está falando de uma taxa de juros que tem pouquíssimo risco, né? O risco zero, né? Considerado risco zero. Então, é isso que vem acontecendo, esse deslocamento aí que fez o mercado vem perdendo força ao longo da semana passada e ontem desabou, né? E para completar esse cenário, vendas no varejo aqui no Brasil recuaram 0,8 em julho, o mercado está esperando uma alta de 0,3. Aí você tem dois cenários aqui, né? O negativo, que é a questão da expectativa de crescimento do PIB, que vinha subindo e deve frear por conta disso. Por quê? Porque a gente começa a observar mais de perto os efeitos do aumento da Selic nesses últimos 2 anos na economia, né? Então, de fato, vem fazendo esse efeito na economia como projetado pelo Bacen. Do outro lado da face da moeda, você tem a possibilidade, né, e aparentemente o cenário de redução de expectativa de inflação para o ano que vem, né, que vem sendo colocado no relatório Focus, parece uma realidade. Então a gente tem esses dois cenários, né? Então é muito importante a gente acompanhar a curva de juros. Quem que vai vencer, né? Eu sempre acredito muito mais na curva de juros, né? Porque a curva de juros ela é um parâmetro para a gente como risco, né? A gente já vem falando sobre isso. Mas sem dúvida nenhuma essa pode frear um pouco essa expectativa de crescimento do PIB e afetar, né, esse movimento de alta das ações ligadas ao consumo doméstico. A gente viu o varejo como destaque de baixo, né? Trazer um pullback maior, o mercado esperar mais, né? Esperar um pouco mais para de fato justificar maiores aportes nesses papéis, né? E aí vem um movimento de correção e tal. Mas eu acho que quem ganha no final das contas entre projeção de PIB e projeção de queda de inflação para o ano que vem, projeção de inflação ganha e aí você ainda segue pensando em compra na bolsa, né, nesses 108, 109 mil pontos. Beleza? Tranquilo? Bom, esse é o resumo do dia, né? Esse foi o resumo do dia. Vamos falar um pouquinho dos gráficos. E aí eu vou passar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu pegar aqui, já deixar tudo certinho. Beleza, vamos lá. Bom, deixa eu só aumentar aqui, né? Que aí não vai dar para ver. Aqui, ó. Essa aqui é a curva de juros norte-americana, né? Aqui tem yield de 3 meses, 6 meses, 2 anos, tá? A gente está aqui nesse de 2 anos que a gente estava falando, né? Há 30 dias atrás, estava aqui, ó, projetando uma ligeira de 3,2 aqui no yield de 10 anos. Agora a gente está em 3,8, tá? Olha o deslocamento, né? Foi um belo de um deslocamento da curva, né? Um belo deslocamento da curva. Então, é isso que justifica, né, esse movimento, esse deslocamento aqui da parte curta, né, justifica essa queda do mercado. Tá? Então, basicamente foi isso. Beleza? Ibovespa. A gente segue, como eu falei para vocês, esse negócio da curva de juros. Para mim, a gente está num momento, inclusive, deixa eu colocar a curva de juros aqui, a parte mais curta, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente está num momento no meio do caminho, né? Não, é uma projeção bem realista do que pode ser, né, a Selic aí projetada para o final do ano que vem, né? Então, não vejo tanto downside, também não vejo que o negócio vai voltar aqui para os 13,70%, 14%. Eu acho que aqui é um bom nível, por isso que eu sigo pensando, além da tendência de alta de curtíssimo prazo, tudo isso, em compras nessa região dos 108 mil pontos do Ibovespa. Tá? Então, só se perder esse patamar, aí a gente pode pensar numa correção maior e ainda pensaria em compra nos 104 mil pontos. Então,
tô com esse viés positivo para o curtíssimo prazo em vista, né, dessa questão da curva de juros. Beleza? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho dos destaques do dia nas blue chips. Com essa questão, né, de curva de juros em alta, recessão nos Estados Unidos, enfim, recessão lá fora, todas essas coisas, né? Tudo que é relacionado a crescimento, né, e commodities é muito relacionado a crescimento, sofre, né? E a gente vem vendo esse movimento das commodities, mesmo com o minério de ferro. Hoje o minério de ferro, inclusive, está subindo 3%, né? Mas esse nível de aversão ao risco lá fora, por isso que eu falo que no final das contas isso que pesou mesmo, né? Acaba pesando em setores mais cíclicos, né? Por exemplo, commodities. Só que vale, nesses níveis de R$67, aqui é o ponto crucial. Se a empresa mostrar um sinal de compra por aqui, ou seja, amanhã abrir com gap de alta, enfim, fechar com candle de reversão com bom volume na compra, vai fazer uma onda 1, uma onda 2 com gap de alta, então bem protegida, com a média móvel de 21 protegendo também, e vai oferecer uma nova oportunidade de compra nos mesmos níveis, né? Nesses 67, 68 reais, que são níveis, bons níveis de compra, tá? Então vale ficar de olho, assim como o Gerdau, né? A gente vem falando dessa faixa aqui dos R$22, R$21, quem sabe pode ser uma boa oportunidade de compra também, beleza? B3, deixando mais um candle de reversão aqui, né? Mais um candle de reversão. Se seguir com esse movimento de baixa, tem que fazer parcial, tá? Hoje foi o momento de fazer a parcial, quem não fez, né? Deixou o candle de reversão, deixou para trás a mínima, né? Então, parcial feita em B3, quem não fez ainda, né? Nessa região dos 13,10 tem que fazer a parcialzinha. Se eventualmente voltar para R$12, busca uma nova oportunidade de compra. Nesse cenário de alta, de perspectiva de alta de curtíssimo prazo para o Ibovespa, né, com múltiplos interessantes e com essa reversão de curva de juros, estar em B3, né, na expectativa de uma melhora para a renda variável brasileira, é uma ótima opção. Tá bom? Usiminas está no ponto, é o ponto crítico aqui, né? Se perder esse 7,90 em fechamento semanal, tá? Nem diário, semanal. Se fechar a semana abaixo desse 7,90, vai ficar bem estranho mesmo o papel. Do lado dos bancos, a gente não mudou muita coisa, que não dá para pensar em compra, esperar um pullbackzinho um pouquinho maior, né? Buscar aqui 25. No caso de Itaúsa, né, que está mais próximo das médias, esse 9,10, R$9 pode ser uma boa alternativa também. Beleza? Petrobras confirmou a perda da média móvel de 21, então aqui é parcial para ser feita. E esperar um pullback maior, voltar para as médias. Aqui esses R$29 é uma ótima oportunidade de compra para o papel, né, em vista dos dividendos potenciais, em vista que ainda vai entregar bastante resultado, né, nos próximos meses, mas como a gente vem falando, não vai ser tudo o que aconteceu nessa primeira metade do ano, em vista da queda dos combustíveis, tudo isso, né, paradas de produção, enfim. É uma ótima empresa, só que não, para mim, pelo menos, esse preço aí não justifica. Né? E graficamente também perdeu a média, gap de baixo, enfim, não é um papel que eu buscaria comprar neste momento. Tá bom? Bom, destaques de alta e de baixa do dia. Destaque de alta para Iguatemi. Chegou perto a nossa região de compra. Esse 18,60, 18,70, né? Ficou muito próximo dela e já andou, né? Enfim, nunca imaginaria que ia subir 6% em um dia, mas mostrou aqui que é ponto de compra, né? Que é um belíssimo ponto de compra para o papel. Multiplan também, né? Reagindo, mas enfim, vamos ver. Eu não tenho tanta... Eu não gosto de comprar Multiplan por aqui, eu prefiro um pouquinho mais para baixo. Eu tenho um grande receio, né? Enfim, vamos ver, mas estou monitorando bem. São papéis que eu gosto e que eu gostaria de buscar uma entrada. Né? Prio 3 segue o movimento de alta quando ficou a média acima das médias, né? Cogna, né, o BlackRock comprando participação, aumentando participação no papel.
Papel que, né, no semanal confirmou esse fundo duplo sobre esses R$ 2. No curtíssimo prazo fez a onda 1, fez a onda 2, enfim, né? Só cuidado para não comprar perto do último topo. Então mostrou 2,50, 2,30, R$ 2. Aqui é um bom ponto de compra. Aqui perto da resistência, né, perto do último topo, perto da média móvel de 72 do semanal. Um papel que tem forte tendência de baixa no curto prazo. Muito cuidado, tá? Aqui é mais pensar em parcial, essas coisas. Beleza? Tranquilo? E a gente vem acompanhando, né? Tá até aqui, Vivit 3. Hoje chegou até a ficar no positivo, devolveu bem. Precisa deixar um candle de reversão, né? Essa devolvida aqui não é um bom sinal, né? Essa devolvida aqui não foi um bom sinal, né? Mas você vê que a abertura mostrou a gente querendo compra por aqui, presença de compra. Então vamos ver. Mas eu gosto bastante desse case aí. Vamos ver se a gente coloca na carteirinha, tá? Que mais? Do outro lado, né? Essa questão Paranapanema, né? Setor aqui, commodities, essas coisas aqui voltou para a última mínima. IRB está devolvendo. Aí, Magazine Luiza, né? Por conta das vendas ao varejo. Então o papel, né, como a gente, último topo perdido, último fundo perdido, né, já vendo um forte movimento de alta, não dá para comprar por aqui, né? Pullback, né? Espero o retorno para esse 3,80, 3,50, pode ser uma boa alternativa de compra se você gosta do ativo. Mesma coisa, né? Marisa, mesma situação, né? Se voltar aí para esses últimos fundos aqui, 2,30, R$ 2, Via, né? Fez um movimento de alta. Se fechar esse gap aqui, mostrar uma força compradora excelente, mas mostrou que entre R$ 3 e 2,60 pode ser uma boa oportunidade. O ponto né? Como eu falei, são setores que, essas empresas, né? Magazine, Via Varejo, que o ticket é alto, né? Querendo ou não, assim, tem eletroeletrônico, essas coisas. E pelo que a gente viu no setor de das vendas do varejo, o que pegou bastante? Expectativa, os juros, né, que é endividamento das empresas, endividamento das famílias, e dificuldade que é dificuldade de financiamento, que também bate com a questão da Selic. Então, o que a gente tem que pensar? Todo esse cenário negativo já está no preço? De fato, o papel, né, desmanchou justamente por conta desse cenário, né? Então, é uma questão, qual que é a expectativa para daqui um ano, né? Porque o que está acontecendo agora com essa questão de endividamento e a Selic batendo na economia é uma coisa que vem de 2 anos atrás, né? Daqui a um ano, a expectativa é que essa Selic vai seguir alta, o endividamento vai melhorar ou vai piorar? Porque de fato já precificou muita coisa, né? Essa queda já precificou muita coisa. Esse é um bom estudo para ser feito, né? Esse é um belíssimo estudo para ser feito nessas empresas, né? Eu, sinceramente, prefiro uma Lojas Renner, sinceramente, nesse cenário de que a curva de juros já precificou bastante, né? Os papéis já precificaram bastante esse cenário negativo, a curva de juros virando, a expectativa de uma melhora para os próximos anos, né? Então, a gente está vendo os números de 2 anos atrás, a gente tem que projetar para frente. Então, eu prefiro Lojas Renner, eu prefiro Vivara, né? Então, enfim, ou shoppings, tá? Então, aí sou eu, né? Não quero me expor tanto a um setor tão volátil, tão pesado, né? No sentido de receitas, né? No caso, isso, tá? Bom, dito tudo isso, deixa eu ver mais alguma coisinha que a gente tá de olho. Beleza. Marco Polo, né, deixou o candle de reversão, mas um volume muito fraco, perdeu as médias. Não gosto disso, não gosto. O papel tem tendência de baixa, tal. Enfim, não gosto tanto disso. Bom, a gente falou, tal, Equatorial, né, se voltar aqui para esse 23, pode ser uma boa alternativa também. Enfim, os papéis estão voltando para os preços, né? B3, Vale, alguns papéis aí estão voltando para os preços. Podem ser alternativas de compra interessante aí para os próximos dias. Tá bom? Doletinha hoje deu para trabalhar bem, né? Nosso cenário rodou bem hoje. Só para ajuste.
200. Não vou esquecer, né? Não vou esquecer que o ajuste é 200. Tá. Olha, foi lindo. Hoje foi bonito, cara. Hoje foi legal. Abertura. No 12. 12,5. Né? Aqui, ó. Aberturinha. 12,5. O que a gente falou? Abrir abaixo da... Fechou vendido. Abriu abaixo do ajuste. Ficou abaixo da abertura. Venda. E venda. Hoje foi tranquilo, cara. Hoje foi legal de operar. Né? A favor da tendência. A favor do setup. Hoje foi bem interessante. Bem legal mesmo, tá? 200, né? Aqui. Ajuste no 200. O que a gente tem aqui? Né? A gente ainda estamos numa região de resistência, tá? Então vender por aqui não é loucura, não é loucura. E nós iniciamos o movimento de baixa aí nesse final de dia com a melhora do mercado norte-americano, né? Então a gente perdeu o ajuste aqui, entrou setup de venda, né? O ponto é, o suporte de hoje foi nesse 88 aqui, então a gente está numa região de suporte. Não é, nossa, que suporte maravilhoso, mas é uma região de suporte. O que é o ideal aqui pra gente? O ideal é o seguinte, o dólar abrir perto do ajuste, né, do 200, ou mesmo, olha quanto lote tem aqui, né? Entre 200, 99, 98, 97, enfim, nessa faixa, entre 295. Abriu por aqui, né, abriu subindo, ficou abaixo da abertura, é venda. Que nem aqui, que nem hoje, que nem na abertura. Pá, é venda. É venda. É venda, né? Com alvo, né, se perder esse 90, 87, aí ganha força, enfim, pode buscar. Agora, se abrir perto do 78, aqui, 78, 70, que foi o fundo de hoje, o setup vai estar bem esticado já na venda. Então aí tem que esperar um repique mesmo, né, para vender, mas não pelo setup, tá? Não buscaria venda nas mínimas de hoje, porque já vem esticado no movimento. Se abrir rompendo, né? Se abrir nesse 200, no 206, 205, vai virar compra. Vai virar compra. Tá? Então, aí esperar para entender se vai voltar para o ajuste. O ideal, né? Voltar para o ajuste, aí ver se segura por aqui, tentar uma compra, enfim. Se abrir nesse 205 vai ficar bagunçado, mas aí tem que mudar tem que mudar a cabeça para compra, beleza? E, né, se abrir acima aqui, tal, enfim, aí se quiser buscar uma venda na contratendência, perto do ajuste anterior, de 16, 18, beleza, e qualquer retorno é compra. Então, abriu acima do 200, 203, 205, espera, né, espera para ver se o mercado vai ficar acima do ajuste. Se eventualmente abrir no 200, 203, 204, 205 e ficar abaixo do ajuste, é venda. Se abrir no 90, ó, já foi pro ponto, hein? Olha, ó, a vendinha. Então, se abrir 97, 98, 99, 200, é venda também. Enfim, ficou abaixo do ajuste, é venda. É isso. Essa é a ideia para amanhã. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Em breve, finalmente, né, a gente está finalizando, né, aquela questão da comunidade, lá o formulário que vocês preencheram, a gente está finalizando as coisas. Espero que até esse finalzinho de mês aí a gente consiga finalmente colocar a comunidade em pé e a gente construir a carteira juntos, né, fazer todo aquele acompanhamento, né, do mercado que a gente sempre fez durante a manhã, com as informações, falando sobre relatórios, enfim, ser o seu guia do mercado financeiro, como era o produto antigamente, né, o seu guia do mercado financeiro, com os calls de posição de carteira, com os calls agora de renda fixa também. E se for a necessidade de vocês, a gente vai vendo como é que vai funcionando a comunidade, né, ao longo dos próximos meses. A gente pode até fazer alguma coisa de day trade pela manhã, como a gente fazia antigamente, tá? Mas acredito que agora vai sair, vamos ver se vai sair. Tem tudo para sair.
E eu estou muito feliz com isso, apesar de todos os percalços, né? Estou muito feliz por isso e poder, mais uma vez, ter uma comunidade, passar os conhecimentos, né? Uma vez que é fácil, né? As coisas a gente consegue replicar. Eu consigo, vocês conseguem replicar bem minha estratégia, eu consigo colocar minha estratégia rodando sem grandes problemas. Então, enfim, é uma troca literalmente, né? E aí a gente vai começar mais uma jornada aí no mercado financeiro. Que tudo dê certo com relação às coisas que estão acontecendo, os bastidores, e que finalmente a gente consiga rodar tudo isso. Beleza, pessoal? Então é isso, grande abraço e até amanhã.